Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Em uma antiga estação de trem, resquícios da Segunda Guerra Mundial. Algo que era para ser esquecido, pois foi um transporte que carregou milhares de vidas para a morte. Essa estação estava sendo restaurada. Uma equipe de arqueólogos e historiadores liderados pelo Dr. Andy Brennan estavam empolgados em desvendar mistérios que a estação poderia estar escondendo. Devido à poeira e ao esquecimento, ela estava parcialmente enterrada em escombros que haviam sido jogados ali, com a reconstrução de prédios e a limpeza das cidades que haviam sido afetadas na guerra. Um acúmulo impressionante de lixo e detritos perigosos. O medo era se deparar com uma mina terrestre ou uma granada não detonada. Precisamos ter muito cuidado, Andy, disse Johnny, um dos consultores militares que estavam empenhados nessa missão. Logo no início dos trabalhos, um dos trabalhadores encontrou um vagão lacrado, enterrado sob os escombros. Dr. Andy consultava os seus registros e não encontrou nada sobre aquele vagão. Ele não estava no histórico que a companhia de trem havia lhe enviado. Curioso, Dr. Andy pediu que o vagão fosse aberto. Não sem antes todos estarem usando máscara. Vai saber o que se encontrava ali dentro. Ao abrir a pesada porta de ferro, o grupo foi recebido por um cheiro pungente de mofo e decadência. Dentro do vagão, eles encontraram relíquias, diários e pertences de passageiros que aparentemente desapareceram durante a Grande Guerra. Entre os achados, havia um diário que se destacava dos demais. Dr. Andy passou a mão em cima dele, retirando a poeira que cobria a capa. O diário pertencia a uma jovem chamada Liesel, onde ela narrava nele o seu medo e desespero, enquanto fugia das cidades em chamas, em meio a dezenas de bombas que caíam sem dó e nem piedade em cima da cidade. Um bombardeio cruel e sem propósitos. Aquela noite, Dr. Andy Brennan e sua equipe decidiram ficar na estação e investigar mais pela manhã, procurar mais provas, procurar outros vagões ou itens escondidos. Sentado em uma mesa improvisada, Andy começou a ler o diário de Liesel. À medida que ele avançava na leitura, uma sensação de inquietude crescia no seu peito. Ele sabia que estava de posse de algo poderoso, dito com palavras concretas e cheias de propósito. Diferente de tudo que era escrito nos dias de hoje, Andy pensava que faltava alma nas coisas atuais, coisa que sobrava na leitura daquele diário. Ele estava fascinado. De repente, em meio à leitura, a temperatura da sala caiu drasticamente e o som de um trem em movimento sacudiu as laterais do vagão. Uma nuvem escureceu os céus e a luz das lanternas se apagaram por alguns segundos, fazendo a apreensão crescer entre os homens. "O que está acontecendo?" perguntou um deles. Mas não demorou muito e as luzes voltaram. A equipe estava atordoada olhando pelas janelas quebradas do vagão. Estava de dia agora. Eles não entendiam nada do que estava acontecendo. Dr. Andy olhou e viu ao longe que a cidade estava devastada. O som muito forte de sirenes começou a soar e incomodar os homens, que taparam os ouvidos. "Ataque aéreo!" gritou o militar.
O barulho da marcha dos soldados agora parecia se aproximar do vagão. A equipe se via presa no passado, a bordo de um misterioso vagão fantasma. Um barulho ensurdecedor foi seguido pela porta do vagão se fechando e as janelas sumindo. Os homens desorientados não entendem o que está acontecendo. Com a lanterna ainda funcionando, eles procuram uma saída. Mas o vagão parecia infinito. Portas para novos vagões apareciam e, apavorados, eles seguiam em frente. Visões fantasmagóricas de passageiros em desespero eterno. Visões de bombardeios decapitando e dilacerando pessoas. Crianças chorando e fantasmas de soldados mortos caminhavam entre os escombros de uma cidade em ruínas. O diário começou a queimar as mãos do Dr. Andy Brennan, que abriu ele justo nas últimas páginas, que estavam em branco, mas que aos poucos começaram a revelar novos escritos. O espírito da jovem Liesel parecia guiá-los a uma saída. Desenhos de rituais apareciam, e a confissão da jovem fez o Dr. Andy Brennan quase chorar. Fizemos um ritual proibido e macabro. O nosso intuito era proteger a cidade, mas parece que algo deu errado. Um grande bombardeio chegou até a porta de nossas casas. Não pudemos terminá-lo. Deixo aqui as minhas palavras finais. Finalize o ritual. Salve as nossas almas que estão aprisionadas nesse vagão fantasma. E abaixo apareceram as instruções que eles precisavam seguir. No meio da leitura da história, começou um novo bombardeio, cada vez mais perto, cada vez mais perigoso. Quando o Dr. Andy Brennan recitou as palavras finais do ritual, um vórtice de luz envolveu o trem e os passageiros fantasmas começaram a desaparecer, suas almas finalmente libertas. A equipe desmaiou, acordando minutos depois de volta ao presente. De volta ao vagão misterioso. Dr. Andy encontrou as páginas de Liesel caídas ao seu lado. Dessa vez, todas as páginas estavam em branco. Eles haviam escapado com vida, mas a experiência marcou todos que estavam ali presentes. Na estação de trem, ela continuou a ser restaurada, pouco a pouco, mas a lenda do vagão fantasma e o seu mistério até hoje não foi concluído. Dr. Andy Brennan levou o diário e o guardou em um canto especial do seu escritório. Sentado em sua cadeira, ele ficou pensando no horror que aquelas pessoas tinham passado na guerra. Em uma guerra violenta como essa, não existem vencedores. Todos perdem. A tecnologia é uma bênção. Mesmo em meio a uma trincheira, cercado pelas tropas inimigas, os soldados tinham acesso à internet e conseguiam mandar vídeos para suas famílias. Não poderiam ficar o dia inteiro no celular, pois a recarga era através de baterias, que por sua vez eram limitadas. Então, usavam para mandar e receber vídeos, poucos minutos por dia. Era isso que o soldado Thompson fazia no momento. Boa noite, família. Como podem ver, mais um dia entrincheirado. Os inimigos têm uma tecnologia sobre-humana. Não quero preocupá-los, mas é como se fosse algo do outro mundo. Ou então, aliados a forças malignas. Não quero nem pensar nisso. Vou até rezar um Pai Nosso assim que eu fechar essa gravação. Mais 2 soldados morreram hoje. Não quero contar como aconteceu e nem o que aconteceu.
É algo chocante demais até para nós que estamos na guerra vivenciando isso. E dirá para vocês. O único consolo é que foi uma morte instantânea. Eles não sentiram dor. Pelo menos é o que o capitão diz. Faz muito frio aqui de noite. Por isso do meu nariz entupido. Manda um beijo para todo mundo que me conhece aí. Amanhã, se nada acontecer, mando outra mensagem. Até mais. E desligou a transmissão. Olhou para o lado e os soldados faziam o mesmo. Todos entretidos enviando mensagens aos familiares. Um clima de união sem igual. Mesmo em meio a tragédias, o companheirismo falava mais forte nessas horas. De noite, o tiroteio cessava. Era mais difícil de enxergar o inimigo, saber onde estão, atirar as bombas. É a hora do descanso. O soldado Thompson, mental e fisicamente esgotado, caiu em um sono profundo. Pela manhã, o capitão parecia agitado. Havia recebido uma mensagem da central de comando. O inimigo faria uma incursão pela tarde. Estavam se preparando há dias para isso. Ele chegou para a tropa e discursou. Não desanimem, tropa. Talvez a gente perca a batalha. Sabemos a vantagem tecnológica do inimigo. E não tem nada que no momento possamos fazer. Eles devem vir nos atacar com toda a força ainda de tarde. Os nossos aliados só vão conseguir mandar reforços pela manhã. Eles entrando de vez na guerra, talvez mude o curso da guerra. Uma batalha pode ser perdida, mas a guerra jamais. Aproveitem o momento para se despedir e mandar mensagens carinhosas para seus familiares. Ainda temos um dia inteiro de terror pela frente. Desanimado, Thompson não sabia como começar a mensagem que mandaria para sua família, principalmente para sua mãe. A velha sofreu horrores quando ele fora convocado. Criou coragem e apertou o botão do play. Boa tarde, família. Hoje estou enviando uma mensagem mais cedo. Vai ter um ataque na parte da tarde. Não saberemos o que vai acontecer. Quero preparar o coração de vocês. Sei que não será nada fácil, mas com fé em Deus eu vou sobreviver. O inimigo é poderoso, mas até os exércitos mais poderosos ao longo da história perderam. Hoje não vai ser diferente. Fiquem com Deus e caso não mandem mensagens amanhã, rezem pela minha alma. E enviou a mensagem, com peso no coração. Fechou os olhos e imaginou o inimigo vindo voando, com garras e dentes afiados, destroçando e acabando com toda a fé e força de vontade das tropas. Os tiros só arranhavam suas carapaças grossas e ásperas, o fedor de seu hálito deixando o ar empesteado. Você não sabia se luta ou sai correndo vomitando. Um cenário de caos e destruição. Quando seu almoço chegou, um pão e uma batata banhada em um molho bem ralo, ele imaginou a última refeição, como nos presos dos corredores da morte. Imaginou o pão como um delicioso pedaço de bife bem suculento. Será que os inimigos são vampiros anciões? A batata, ele imaginou que estivesse cortada em tiras e bem fininha, como nos fast foods da vida. Doce ilusão. Eles não puderam nem terminar de comer o almoço. O som da guerra estava se aproximando. As armas já estavam preparadas e o capitão estava frenético, dando ordens e arrumando as defesas da trincheira. Era agora ou nunca. O pedido incessante por reforço não tinha surtido efeito. Só no dia seguinte. E fugir não era uma opção. Eles estavam cercados. Não tinham para onde correr, só ficar e lutar. As armas começaram a sua sinfonia de destruição, ceifando vidas e mandando a alma para lugares bem escondidos da existência. Monstros, como saídos de história em quadrinho, não era bem verdade. Tanques ultramodernos tentavam rasgar as entranhas das linhas dos soldados.
Vampiros que voavam, que nada. Eram paraquedistas treinados descendo e atirando. A maioria morreu antes que pudesse cumprir o seu objetivo na guerra. Você sacrifica um punhado para que o resto avance. Visor que consegue enxergar no escuro das trincheiras, o suficiente para que bombas sejam colocadas, levando os soldados a explodir e morrerem. O capitão acabou sendo levado por um lobo selvagem, um soldado que usava um rabo de lobo no capacete. O capitão pode muito bem ser usado como moeda de troca. Os soldados caíam um a um. Thompson, assustado, olhava corpos dos seus companheiros espalhados por todos os lugares. Se arrastou e se escondeu embaixo de uma pilha de corpos, rezando para que os fantasmagóricos inimigos não tacassem fogo ali. Teve que aguentar ferido um dia inteiro sentindo o fedor dos corpos. Um trauma que com certeza levaria para sua vida inteira. Como moscas, eles foram morrendo. Os inimigos perderam muitas tropas também. Quem ataca costuma perder mais soldados do que quem defende. Esse é quase um lema na guerra, sabido desde os tempos medievais. Se o soldado Thompson fosse fazer uma última transmissão, ele diria que os aliados chegaram, enterraram os mortos e cuidaram dos feridos. Ele tinha sido mandado para o hospital longe dos campos de batalha. Em seus sonhos mais sombrios, ele imaginou que os demônios arrasariam as suas terras, mas logo os anjos chegariam para os salvar. No final, todos nós sabemos quem vence a batalha do bem contra o mal. Thompson acabou não resistindo aos ferimentos. Seu nome está marcado em um mausoléu dos heróis de guerra. A história é contada pelo lado dos vencedores. Com a ajuda dos aliados, eles venceram a guerra, marcando assim um novo lema na comunidade mundial.